Bom dia, hoje eu vim apresentar para vocês o trabalho que eu faço artesanalmente, que é uma caixinha em MDF cru, revestida de tecido. Normalmente eu uso tricoline, 100% algodão, e tenho opções com laço e sem laço. Então eu vou mostrar detalhadamente qual é o processo que eu utilizo para poder executar a caixinha. Ela vem assim, o MDF cru, e normalmente eu passo uma demão de PVA branca, que é para poder... Nem todo tecido exige, porém eu faço em todas as caixinhas. Normalmente o tecido tricoline, quando ele é de cor clara, e você coloca por cima do MDF, se o tecido é muito clarinho, ele muda a cor do tecido. Então, quando você pinta de branco, você dá a base para ele acompanhar a cor do tecido mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês. Depois desse passo de pintar a caixinha em PVA branco, eu lixo toda a caixinha com lixa normalmente eu uso essas mais fininhas, número 150. Eu lixo toda a peça para tirar qualquer imperfeição, né? Por dentro eu não faço muita questão, porque como eu revisto com papel cartão, não há necessidade, então é somente por fora. Vamos começar cortando o tecido. Eu meço na peça mesmo. Eu vejo qual que é o tamanho necessário para que essa peça fique revestida até mais ou menos uma parte assim, porque por dentro depois eu vou forrar o papel cartão e colocar juntamente com o tecido. Vejo qual que é a necessidade para que fique todos os lados numa medida só. Dependendo do tamanho da caixa, um recorte desse, no caso 50 por 70, não daria, então teria que ser um pedaço maior. Normalmente eu compro tecidos de meio metro, que é para poder estar utilizando outros tamanhos de caixa. Aí aqui eu já fiz a medição em cima da caixa. Agora eu vou recortar o tecido. Centralizo a peça no tecido, faço uma marcação nas suas laterais, que é para a hora que eu for colar, eu esteja certa de que todos os lados estão exatamente com a mesma medição. Aqui eu já vou deixar tudo cortado, vou deixar a base cortada e já vou cortar a tampa. A tampa, o processo é um pouquinho diferente. Na tampa, o processo que eu utilizo é o mesmo, porém eu ultrapasso um pouquinho mais do seu recorte, porque aqui eu só não vou utilizar papel cartão nas suas laterais, somente no tampo, tá? Então aqui eu só coloco o tecido para dentro. Aí eu faço a mesma coisa, vejo qual que é a necessidade do tecido, da tampa, para que também não haja desperdício. Aqui já fiz a medição, um tamanho ideal. Agora é só medir novamente, igual eu fiz com a parte de baixo.
Agora eu vou começar o processo de colagem do tecido. Para colagem do tecido, eu utilizo cola Cascorês, cola branca, e diluo ela num pouco de água. Vamos lá. Começo o processo de cola do tecido, espalhando a cola por toda a extensão da caixa por passos. Primeiramente, a gente passa no tampo. Não deixando ficar excesso, senão ela mancha o tecido. Então, espalha bem a cola, sem deixar excesso. Fique atenta para não ter nenhuma imperfeição, porque isso pode aparecer no tecido. Como eu já havia centralizado o tecido com a peça, eu volto a peça para o tecido e colo. Passo bem a mão, espalho assim, que é para o tecido aderir bem à cola. Aqui o processo para continuação, eu vou precisar fazer o recorte dos cantos do tecido. Faço uma medição de mais ou menos 1 centímetro de cada lado, marco como referência com lápis, lapiseira, para depois eu fazer o recorte. O mesmo processo que eu faço da tampa, eu faço da base também, da parte de baixo. Corto o excesso. E continuo a colagem. Lembrando, sem muito excesso, procure passar a cola por partes, porque a cola seca logo também. E sem excessos para não manchar o tecido. Aí o que eu faço? Eu colo uma parte e a parte contrária. Na sequência, dos outros lados, o que eu faço? Eu faço um vinco na peça para que não fique para fora esse excesso de tecido. O vinco para dentro de um lado, marcando bem com as mãos. E o outro lado. A mesma coisa, sem excesso de cola. Faz o vinco para dentro do tecido. Marca bem com a mão os dois lados. O processo da parte de baixo é o mesmo. Então eu já vou executar para depois explicar para vocês como que a gente coloca para dentro.
Após o processo de colagem, tanto na tampa quanto na base, eu vou cortar o excesso do tecido para eu poder colar para dentro. Tanto a base quanto a parte de baixo, quanto a tampa, é o mesmo processo. Corte os excessos. Os vincos, eu costumo passar cola, que é para depois de pronta não ficar aparecendo esse vinco. Faço nos 4 lados. Cuidado sempre com excesso de cola. Na tampa e na base. Para a execução da caixinha, eu utilizo tecido, tesoura, régua, lápis, cola e pincel. Trabalhando os 4 cantos. Agora eu vou começar a execução do processo de colagem para dentro da caixa. Agora vou começar o processo de colagem por dentro das caixas. Tanto na tampa quanto na base, o processo é o mesmo. Por dentro, primeiro você faça um lado e o lado oposto, para depois fazer o outro lado e o lado oposto. Aqui é a base aqui é a tampa, vou fazer a base. Finalizada por dentro, agora eu vou para a base. Ok, colada a parte de baixo também. Agora na parte de dentro, a gente utiliza técnicas de papel cartão revestido com o tecido que a gente utiliza fora da caixa. Aí a gente faz a medição. Da parte interna da caixa. Seria... Os 4 lados seria 4,6 por 13,1.
Bom, está feita a caixa revestida com tecido. Eu usei, depois eu optei por fazer os fundos, as bases de outro tecido que era para dar destaque. Então tá executado o trabalho, caixa de MDF revestida com tecido de algodão.